E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai desvendar um mistério que assombra muita gente nas provas, as funções da linguagem. Parece um bicho de 7 cabeças, mas é mais simples do que parece. Pensa assim, toda vez que a gente fala ou escreve, temos um objetivo. Às vezes, queremos informar, outras vezes, emocionar, convencer ou até mesmo testar o canal de comunicação. São 6 funções principais, e entender cada uma delas é como ter um mapa para interpretar qualquer texto. A primeira é a função referencial, focada na informação. É o jornal na TV, a notícia no portal, o livro de história. O objetivo é ser claro, direto e objetivo, falando sobre o mundo real. O foco total está no assunto, sem espaço para opiniões ou sentimentos. É a linguagem no seu estado mais puro de informação. Agora, vamos mergulhar nas emoções. A função emotiva é o oposto da referencial. Aqui, o protagonista é quem fala, o eu. É quando você escreve no seu diário, manda uma mensagem desabafando sobre o seu dia ou posta um textão falando sobre seus sentimentos. A marca registrada são as interjeições tipo uau, nossa, as reticências e o uso da primeira pessoa. O truque para lembrar é simples. Emotiva começa com e de eu. Já a função conativa, ou apelativa, quer te convencer a fazer algo. O foco está em você, o receptor. É a propaganda que grita, compre agora. O político pedindo seu voto ou sua mãe dizendo, arrume seu quarto. A dica de ouro é procurar por verbos no imperativo, como faça, compre, veja. Vamos para as funções que são um pouco mais meta. A função fática é aquela que testa o canal de comunicação. Sabe quando você atende o telefone e diz, alô? Ou pergunta, tá me ouvindo? Numa chamada de vídeo? Isso é a função fática em ação. Ela não passa uma grande informação, mas serve para iniciar, manter ou finalizar o contato. É o oi, tudo bem? Que quebra o gelo. A dica é pensar em fática como um teste de frequência. A função poética, por sua vez, não está só na poesia. Ela se preocupa com a forma como a mensagem é construída, com a beleza e a sonoridade das palavras. É a letra de música que você ama, um slogan criativo de publicidade ou um trava-línguas. O foco é na mensagem em si, na sua estrutura. Por último, mas não menos importante, temos a função metalinguística. Essa é a linguagem falando sobre a própria linguagem. Parece confuso, mas é super comum. O dicionário que define uma palavra, este texto que explica as funções da linguagem, ou um filme que fala sobre como fazer filmes. É o código explicando o próprio código. O truque é lembrar que metalinguística é a linguagem como meta de si mesma. E nas provas? Um texto quase nunca tem só uma função, mas sempre tem uma que se destaca. Para descobrir qual é, se pergunte, qual era a principal intenção do autor? Era informar, emocionar, convencer? Se a resposta for clara, você achou a função principal. Agora que a gente já decifrou os códigos do português, vamos viajar no tempo com o inglês. O simple past, ou passado simples, é o tempo verbal que a gente usa para falar de ações que começaram e terminaram no passado. Pensa naquele show que você foi no fim de semana passado, na série que você maratonou nas férias, ou no que você comeu ontem no almoço. Para todas essas situações, você usaria o simple past. A chave aqui é entender que a ação está completamente finalizada. Ela não tem mais conexão com o presente. É como uma foto de um momento que já aconteceu e ficou para trás na linha do tempo. É um dos tempos verbais mais usados, então dominar ele é fundamental para se comunicar bem. A grande divisão no simple past é entre os verbos regulares e irregulares. Os regulares são os bonzinhos, os que seguem a regra. Para colocá-los no passado, a gente geralmente só adiciona ed no final. Por exemplo, work vira worked, play vira played e watch vira watched. Simples assim.
Já os verbos irregulares são os rebeldes. Eles não seguem padrão nenhum e cada um tem sua própria forma no passado que a gente precisa memorizar. Por exemplo, go vira went, see vira saw e eat vira ate. Não tem jeito, essa parte é na base da decoreba mesmo. Fazer uma listinha com os mais comuns ajuda muito. E como a gente monta as frases? Nas frases afirmativas, é só pegar o verbo e colocar no passado, como vimos. I worked yesterday, ou she went to the party. O negócio muda nas frases negativas e interrogativas. Aqui entra em cena o nosso super-herói, o verbo auxiliar did. Para negar, a gente usa did not ou a contração didn't, e o verbo principal volta para a sua forma base, sem o ed ou a forma irregular. Então, I didn't work e she didn't go. O did já mostra que a frase está no passado, então o verbo principal não precisa mudar. A mesma lógica vale para as perguntas. O did vai para o começo da frase e o verbo principal fica na sua forma normal, no infinitivo sem to. Por exemplo, did you work yesterday? Ou did she go to the party? Uma dica de ouro para não errar na prova: apareceu did ou didn't na frase. O verbo principal fica no presente, na sua forma original. Lembre-se, o did rouba o passado do verbo para ele. Se você lembrar dessa regrinha, já evita 90% dos erros comuns. Então, nunca, jamais escreva algo como Did you work? O certo é sempre Did you work? Beleza, já viajamos para o passado. Agora vamos dar superpoderes para os nossos verbos com os modal verbs. Esses caras são verbos especiais que não funcionam sozinhos. Eles vêm antes de outro verbo, o principal, para mudar ou complementar o sentido dele, indicando coisas como habilidade, permissão, obrigação, possibilidade ou conselho. Pensa neles como temperos que dão um sabor diferente para a frase. Os mais famosos são can, could, should, must, may, might, would e have to. A regra de ouro é que depois de um modal verb, o verbo principal vem sempre na sua forma base, sem to. É tipo I can swim e não I can't swim. Vamos conhecer os poderes de cada um. Can e could falam sobre habilidade ou permissão. Can é para o presente, como I can speak English, eu sei falar inglês. E could é o passado de can, mas também é usado para ser mais educado, tipo could you help me? Você poderia me ajudar? May e might indicam possibilidade. A diferença é a certeza. May é uma possibilidade mais provável, tipo it may rain today, olhando para o céu nublado, e might é mais remota, I might win the lottery. Eu talvez ganhe na loteria, mas é difícil. May também é usado para pedir permissão de forma bem formal. May I come in? Posso entrar? Agora a dupla da obrigação, must e have to. Os dois significam ter que, mas must é uma obrigação mais pessoal, forte ou uma regra geral, como I must finish this today. Eu tenho que terminar isso hoje. É minha obrigação. Já have to é uma obrigação que vem de fora. Uma regra imposta por outra pessoa, tipo I have to wear a uniform at work. Eu tenho que usar uniforme no trabalho. É a regra da empresa. A grande pegadinha está na negativa. Mustn't é uma proibição, como you mustn't smoke here. Você não pode. Está proibido de fumar aqui, enquanto don't have to significa que não há obrigação, tipo you don't have to come if you don't want to. Você não precisa vir se não quiser. Para fechar, temos should e would. Should é o verbo do conselho. É o que você usa para dizer o que acha que é certo ou o melhor a se fazer, como you should study more. Você deveria estudar mais. É uma sugestão, não uma ordem. Já o would é o nosso futuro do pretérito. Ele cria cenários hipotéticos, faz convites ou pedidos educados. É o IA do português. I would travel the world if I had money. Eu viajaria o mundo se tivesse dinheiro. Ou would you like a cup of coffee? Você gostaria de uma xícara de café?
Entender a nuance de cada um deles deixa seu inglês muito mais natural e preciso. Chegamos na reta final da nossa missão. Passamos pelas funções da linguagem, viajamos pelo Simple Past e descobrimos os superpoderes dos Modal Verbs. Agora é a hora de garantir que todo esse conhecimento ficou bem guardado aí na sua cabeça. Lembra das funções da linguagem? A referencial informa, a emotiva expressa o eu, a conativa convence, a fática testa o canal, a poética foca na beleza da mensagem e a metalinguística explica a própria linguagem. O truque é sempre se perguntar: qual a intenção principal do autor aqui? Essa pergunta é a sua bússola para não se perder na prova e identificar a função dominante em qualquer texto que aparecer na sua frente. No Simple Past, a grande lição é a diferença entre os verbos regulares, que terminam em ed, e os irregulares, que mudam completamente. Mas o pulo do gato mesmo é o uso do did e didn't. Lembre-se que eles são como ímãs de passado. Quando aparecem na frase, o verbo principal volta para a sua forma original. No presente, did you go? E não did you went. She didn't see? E não she didn't saw. Se você internalizar essa regra, vai desviar de uma das armadilhas mais comuns nas provas de inglês. A prática leva à perfeição, então tente criar suas próprias frases sobre o que você fez ontem ou no fim de semana passado. E os Modal Verbs? Eles são os temperos que dão o tom da frase. Lembre-se das duplas can e could para habilidade, may e might para possibilidade, must e have to para obrigação e should para conselho. Preste muita atenção na diferença entre mustn't, que é proibição, e don't have to, que significa que não é necessário. Essa é uma pegadinha clássica. Para testar se você realmente entendeu, tente responder a estas perguntas rápidas. Qual a função da linguagem principal em um manual de instruções? Referencial. Como você pergunta em inglês? Você comeu pizza ontem? Did you eat pizza yesterday? Qual modal você usaria para dar um conselho a um amigo? Should. A melhor dica que eu posso dar agora é: revise. Um dia antes da prova, dê uma última olhada em tudo isso. Refaça alguns exercícios, leia suas anotações e, principalmente, confie no que você aprendeu. Não tente aprender matéria nova na véspera, apenas reforce o que já sabe. Com essas dicas e uma boa revisão, você tem todas as ferramentas para não só passar, mas arrasar na sua prova. Agora é com você. Vá lá e mostre o que sabe. E depois, me conta como foi. Aquele abraço e até a próxima!